Brasil, queridos seguidores que me acompanham em mais um bate-papo Saga do Cacau, transmitido pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Hoje o nosso bate-papo atravessa o país, vai lá para Rondônia, que vamos conversar com o senador Arcigo Gás, relator do projeto que institui a Política Nacional do Cacau de Alta Qualidade. Projeto, meus queridos seguidores, que foi aprovado pelo Senado, que vem com grandes promessas de solucionar problemas, em torno da cacauicultura nacional. Problemas que nós viemos aqui durante algumas semanas já debatendo com especialistas na área da cacauicultura, produção, extensão, pragas, economia, tudo que aflige, o produtor e que interessa e muito ao consumidor e principalmente a todo cidadão brasileiro que se interessa, que tem vontade de conhecer mais e aprender sobre todo o universo político, estrutural do nosso país. Seja muito bem-vindo, senador. É uma honra, viu, recebê-lo aqui, bater esse papo construtivo para os nossos seguidores que gostam, que têm muita curiosidade sobre esse universo da cacauicultura. Bom dia, Caliano. O prazer é meu conversar contigo e também com todos os seus seguidores, que eu sei que não são poucos, são muitos. E o cacau é algo importante da vida do povo brasileiro. Nós já fomos um grande produtor de cacau no passado, em termos de país. Hoje já não estamos na ponteira, como o maior produtor de cacau, mas estamos em ritmo acelerado para retomar aquilo que nós fomos no passado. E esse projeto de lei que foi aprovado dia 5 de fevereiro na Comissão de Agricultura do Senado, é o PL 4107 de 2019, de autoria do senador Ângelo Coronel, aí da Bahia, que faz um trabalho importante para que a gente possa evoluir na produção de cacau no Brasil inteiro. É claro que você se preocupa mais com a Bahia, assim como o Ângelo Coronel também, e eu me preocupo mais com a nossa Rondônia. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa. Todos nós nos preocupamos com a produção de cacau e a industrialização também, para que a gente possa voltar a aumentar a exportação e também contribuir com o saldo positivo da balança comercial brasileira, Caliana. Maravilha, senador. É super importante. Na verdade, a cacauicultura ela mexe com o país inteiro, Desde que você pega a história, pega os avanços, os números, os picos de crescimento de algumas regiões produtoras de cacau, a gente percebe que há um interesse de toda a nação, mesmo aqueles que não têm diretamente a produção, mas eles consomem chocolate, E se consomem chocolate, é importante se saber de onde vem, a origem do fruto. Então, eu queria começar contigo, se explicasse um pouquinho para os nossos seguidores o que é, de fato, esse projeto que institui a Política Nacional do Cacau. Caliana, a nova política, foram acrescentados novos instrumentos e diretrizes que irão contribuir para estimular não só a produção, mas a industrialização, a comercialização do cacau em categoria superior, ou seja, nós precisamos melhorar a qualidade do nosso cacau. Isso vai agregar valores para o produtor rural que produz o cacau e também para a indústria, bem como também promover a ampliação do mercado do cacau e o fomento da produtividade e da produção sustentável do cacaueiro em todos os estados que produzem. Hoje nós temos a Bahia em primeiro lugar, o Pará em segundo, Rondônia em terceiro, Espírito Santo em quarto e todos os estados em ascensão na produção. Então, esse projeto vem a organizar toda a cadeia, fazer com que o Estado que eu digo, o governo federal, junto com os estaduais, os municipais, deem uma atenção especial ao cacaueiro, promovendo a produção. O Brasil precisa retomar essa liderança na produção do cacau, que foi perdida já há 20 anos, como nós dizíamos no começo do nosso bate-papo. Lá em Rondônia, nós conseguimos estimular a produção com a introdução de novas tecnologias
para aumentar a produtividade das lavouras. E o grande ponto importante de toda essa produtividade é a assistência técnica. É claro que linhas de créditos são muito importantes, linha de crédito com juros baixos para o produtor e também para a indústria, mas se nós não tivermos assistência técnica para que nós possamos ajudar o produtor a produzir mais e melhor, nós não vamos ter sucesso. Então, nós temos que ter tanto a linha de crédito quanto a assistência técnica. E esse projeto envolve isso tudo. Foi aprovado aqui no Senado e agora está na Câmara Federal para que lá também seja aprovado. Não tenho dúvida que assim o será. Isso vai dar um start maior na produtividade, na produção, tendo uma produtividade maior e melhor e dando um apoio para que a indústria também industrialize. É uma política voltada diretamente ao cacaueiro. Volto a dizer, tanto na produção como na industrialização e na comercialização, Caliana. Coisa boa, senador. O senhor chegou a realizar, promoveu algumas audiências públicas, né, em apoio à CEPLAC e à cacauicultura brasileira aí no Senado. Eu queria que o senhor dissesse quais foram os resultados, as suas avaliações sobre essas audiências. O senhor conseguiu obter apoio da classe política sobre esse tema específico? Olha, Caliana, eu já trabalho com a questão do cacau há muito tempo. Para você ter uma ideia, no dia 27 de março de 2012, nós fizemos uma audiência pública em Itabuna para discutir a produção de cacau. Na época, foi um pedido da então senadora, hoje deputada Lídice da Mata. Foi ela que não só fez o pedido, mas também presidiu a comissão aí em Itabuna. Desde essa época, nós estamos trabalhando, fazendo audiências públicas nos estados, aqui em Brasília, junto com os senadores, junto com os produtores, junto com a CEPLAC, para que a gente pudesse estar incentivando a produção do cacau. E essas audiências públicas foram muito importantes. Nesse projeto, por exemplo, nós fizemos uma audiência pública aqui em Brasília, com vários representantes do setor e também da CEPLAC. Isso foi determinante para que a gente pudesse aprovar esse projeto. E todos os parlamentares que fazem parte da CRA, a Comissão da Agricultura aqui do Senado, apoiaram e apoiam a produção de cacau e apoiaram esse projeto. Todo o assunto, ou todos os temas relacionados à produção, à industrialização do cacau, quando vem ao debate aqui no Senado, ele tem uma atenção especial de todos. Todo mundo apoia. Nessa época, em 2012, eu era presidente da Comissão da Agricultura, depois fui vice-presidente durante 2 mandatos, ou seja, ficamos 6 anos à frente, 2 anos como presidente, 4 anos como vice-presidente, para que a gente pudesse trabalhar toda essa questão do desenvolvimento da produção e da industrialização do cacau. Nós conseguimos avançar muito, tanto é que a produção do cacau aumentou na Bahia, aumentou no Pará, aumentou em Rondônia e está em ascensão. Isso é resultado de várias ações, não só nossa aqui no Senado, mas na Câmara também, dos governos estaduais, desses estados, do governo federal, para que a gente pudesse avançar na produção do cacau. Maravilha, senador. Agora o senhor colocou uma questão anteriormente, falando sobre a questão da assistência técnica, né, da importância. Com relação à extinção que foi feita por decreto, né, da assistência técnica e da extensão rural da CEPLAC e a transferência da pesquisa, que é um dos pontos chaves dessa instituição, para a Embrapa. Como o senhor avaliou essa decisão do governo federal, hein? Olha, nós estamos apoiando sempre 100% a CEPLAC para que ela venha a ser revigorada, tenha o reforço necessário de equipe, de orçamento. Nós não podemos perder toda a experiência que tem os técnicos da CEPLAC.
é um trabalho que vem de muitos e muitos anos. Então, nós temos que incentivar a CEPLAC, não retirar o apoio da CEPLAC, não retirar a força da CEPLAC. Então, esse é um desafio que todos nós temos. Nós vamos agora começar a discutir, no próximo mês, já o orçamento para 2021. E nós temos que colocar dentro desse orçamento as condições necessárias para que a CEPLAC possa dar a sua contribuição dentro daquilo que eles conhecem, têm a expertise, têm a experiência para fazer. Eu não tenho dúvida que os senadores da Bahia, os senadores do Pará, de Rondônia, do Espírito Santo, que são os 4 principais produtores de cacau brasileiro, vão estar junto conosco nessa briga para que a gente possa fazer com que a CEPLAC tenha condições de dar a assistência técnica que o cacaueiro precisa. A CEPLAC, para mim, é uma das maiores bandeiras que precisam ser, de fato, defendidas, senador, porque ela é muito mais do que uma estrutura da cacauicultura, ela torna-se um patrimônio histórico, ela torna-se uma conquista de toda a região, né? Principalmente aqui na Bahia, principalmente aqui em Ilhéus, né? Porque tem realmente essa pujança, a importância dela nesse setor. É algo que a gente fica, enquanto cidadãos, ficamos muito preocupados com o futuro dela, por conta de perceber o sucateamento, a fragilização dessa instituição, que precisava, sim, do apoio, e do apoio gritante das autoridades, e também, né, do entendimento da própria população sobre essa importância. Nós não podemos perder um patrimônio como esse, pela falta de entendimento das autoridades em relação ao que tem ali dentro. Você tem razão, Caliana, tem toda a razão. Nós temos que dar todo o apoio para a nossa CEPLAC. Lá em Rondônia, por exemplo, nós colocamos um valor no orçamento desse ano para que a gente pudesse fazer um viveiro de mudas de clonadas em Porto Velho e em Ji-Paraná. São as 2 regiões que podem atender praticamente todo o estado. Eu entendo que através dessas verbas a gente pode dar o suporte que a CEPLAC precisa. E isso tem sido importante na sobrevivência, né, da CEPLAC. E é claro que todos nós estamos trabalhando para que ela possa melhorar a sua capacidade de atendimento. Mas isso não acontecerá se não tiver recurso financeiro, para que ela possa dar assistência técnica, possa produzir as mudas que são necessárias para ampliar a produção. Lá em Rondônia, nós estamos ampliando a produção de cacau. Junto com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, a CEPLAC está instalando todo um viveiro moderno para dar o atendimento que o cacaueiro precisa. Está em fase de licitação já. Foram R$250 mil que nós colocamos para o viveiro de Ji-Paraná e mais R$250 mil para o viveiro de Porto Velho. Isso foi um pedido da CEPLAC. Eles nos deram o valor e aonde colocar. Porque uma coisa é a gente querer fazer, outra coisa é a gente saber fazer. Como eu não sei exatamente como fazer, eu ouço os técnicos da CEPLAC. Eles é que me dizem: olha, senador, faça isso dessa forma aqui, coloque um valor para o outro canto. Ou seja, quando a gente não tem o conhecimento direto, não sou um técnico com relação à produção do cacau, a gente pede informação para quem conhece. E quem conhece está exatamente na CEPLAC. Pois é. Aí eu queria que o senhor desse uma opinião com relação à postura da ministra Tereza Cristina, né? Porque a decisão de acabar com a assistência técnica, a gente retoma esse assunto, informações que eu obtive dos próprios funcionários da CEPLAC, toda a equipe, 10 mil produtores em Rondônia, 28 mil do Pará, 47 mil aqui da Bahia e Espírito Santo, e o governo foram demitidos, né? Acabou com essa assistência técnica. Como é que você avalia a postura da ministra Tereza Cristina, que eu particularmente gosto muito da postura técnica dela, mas nesse quesito, infelizmente, a gente percebe que ainda está faltando esclarecimento.
Queria da tua visão, já diretamente ligado ao governo federal, né, as decisões ali, como é que você está avaliando essa falta de sensibilidade, talvez, com relação a essa demanda de assistência técnica, da agricultura, de todo esse processo, esse universo que envolve a cacaucultura? Eu entendo que, olha, a nossa ministra Tereza Cristina, ela é uma pessoa que conhece a produção de todo o nosso país. Ela está focada na produção, na exportação de tudo aquilo que o Brasil pode produzir. Eu espero que haja um apoiamento dela para que a gente possa resolver essa questão da assistência técnica através da CEPLAC. Que nós montarmos outra, ou na Embrapa, ou nos próprios estados, grupos para fazer esse trabalho, nós vamos ter que começar do zero. Uhum. E a CEPLAC tem toda essa expertise. Nós não podemos perder a expertise da CEPLAC. Eu tenho mantido contato com a nossa ministra para que ela nos dê esse apoio necessário e possamos reverter todo esse processo da falta de assistência técnica para os nossos produtores de cacau brasileiro. E outra questão muito latente, que realmente vem preocupando todos os produtores, é com relação às pragas, né? Principalmente com relação à monilha, que está praticamente chegando a território nacional, e isso acaba mirando o olhar dos produtores para dentro da instituição, principalmente CEPLAC, porque possui pesquisa, possui um universo muito grande de genoplasma em toda a realização para poder conter a monilha e também os avanços na base das outras pragas, como a vassoura de bruxa, como a podridão parda. Então, como é que você vê também essa questão do combate? Como é que a política nacional do cacau pode vir como fortalecimento para munir a instituição de recursos e de estrutura para poder controlar essa propagação dessa doença? Olha, Kalina, na última audiência pública que nós fizemos, esse assunto foi muito debatido. Realmente, os nossos técnicos já participaram de estudos fora do país também, para que a gente possa estar preparado para que, quando vier essas pragas para o Brasil, nós possamos fazer uma parede para que não atinja de novo, como no passado atingiu, os nossos cacaueiros. Eu entendo que o fortalecimento da CEPLAC é fundamental para isso. E eu tenho certeza que não só a ministra, mas também todo o corpo técnico do Ministério vão chegar a essa conclusão e vão dar o apoio necessário para que a gente possa não apenas evitar que um mal aconteça, mas que nós possamos continuar aumentando a produção de cacau no Brasil. Isso é importante, não só para o produtor, não só para quem industrializa, mas para a economia brasileira. O cacau tem uma possibilidade grande de aumentar a exportação brasileira e trazer um resultado positivo para a economia brasileira através do saldo da balança comercial que a gente tem através do agronegócio. E o cacau faz parte do agronegócio. Portanto, está no radar nosso e está no radar do Ministério da Agricultura também. Isso, e é importante que se haja também uma certa coerência, né, senador? Porque a Embrapa, que é no caso que está sendo direcionado o processo de pesquisa, ele tem poucos trabalhos com relação a esse cultivo, né, do cacau. E a instituição que tem todo o arsenal, que tem toda a base, vem sendo desarticulada, vem sendo interrompida essa parte de pesquisa, de extensão, principalmente a extensão, que é aqui internamente é o que está realmente deixando as pessoas um pouco, os próprios produtores e os próprios pesquisadores e extensionistas da CEPLAC temerosos, porque eles possuem toda a estrutura, todo o conhecimento, e está vendo a destruição, né, de maneira abrupta, de maneira grosseira, dessa parte de pesquisa, de extensão, indo para departamentos que talvez, para outros órgãos, que não têm o arsenal, né, não tem a bagagem que a instituição CEPLAC possui. É verdade, Karina. É importante a gente pontuar que a Embrapa faz um trabalho excepcional no Brasil inteiro.
Uhum. A Embrapa tem uma importância enorme na produção de grãos no Brasil, e isso é incontestável. Mas Isso, não tem a expertise do para cacau. o cacau. Não tem. Quem tem é a CEPLAC. Então, nós temos que fortalecer a Embrapa naquilo que ela faz e fortalecer a CEPLAC naquilo que a CEPLAC faz também. Um não concorre com o outro. Pelo Isso. contrário, um é parceiro do outro. E nós temos que estar sempre ajudando a CEPLAC e ajudando a Embrapa e todos os centros de pesquisas que nós temos no Brasil. Não são poucos, não são muitos também, mas temos condições, tanto é que a produtividade no Brasil de grãos aumentou em todas elas, né? É o feijão, é o arroz, é o trigo, é o soja, tudo tem aumentado. E a CEPLAC tem feito seu trabalho com relação ao cacau também. Agora, falta, como você muito bem colocou, falta o apoio do governo para que a CEPLAC possa não aumentar, mas continuar trabalhando, né? Nós chegamos a esse ponto de dizer que falta o apoio do governo para que a CEPLAC continue trabalhando junto com os nossos cacaueiros para que a produção de cacau continue a aumentar e trazer esse benefício para a economia brasileira. Exato, e um dos pontos que aí interessa a camada jovem, né? Os novos estudantes interessados para essa área. Com essa política nacional, a gente precisa saber novos concursos, possibilidade de trazer mão de obra para dentro da instituição, que vem sendo praticamente esvaziada, né, por conta da idade, mais de 20 anos, se não me engano, sem concurso público, sendo que nós possuímos cidadãos, novos jovens que podem vir entrar nesse setor. Essa política nacional do cacau, só para a gente poder interessar aos nossos jovens, ela institui também vir um concurso público, trazer estimular a mão de obra para dentro da instituição? Nessa política nova do cacau que nós estamos avançando, junto com o nosso colega, o senador Ângelo Coronel, a nossa prioridade é a CEPLAC. É fortalecer a CEPLAC e fazer com que a gente possa levar essa tecnologia ao campo. Não adianta, volto a dizer, não adianta nós termos linha de crédito barata se não tivermos assistência técnica. Eu tenho certeza que a assistência técnica é mais importante que a linha de crédito. É claro que uma precisa da outra, mas se nós tivermos dinheiro e não soubermos como aplicá-lo, não vai resolver. Então, nós precisamos saber como aplicar e depois termos a linha de crédito para o nosso produtor. Eu tenho certeza que tanto o Ângelo Coronel quanto o Otto Alencar, que é outro defensor sempre do cacau, junto conosco, nós vamos fazer a diferença e quero crer que nesse orçamento que vai ser votado esse ano, nós vamos dar uma atenção especial naquilo que cabe a nós, pelo menos. Tenho certeza que nós vamos dar uma atenção especial para a CEPLAC. Ela precisa dar sequência no seu trabalho. Agora, temos um problema. O atual governo federal não quer fazer concurso público para nenhum segmento. Essa é uma discussão, é um debate que não vai terminar, não vai acabar e não vai ser fácil. Tem outros meios, até pode ter contratação de empresas para fazer assistência técnica, desde que seja através da CEPLAC, tudo bem. Mas há essa discussão e o governo federal, esse governo, não tem isso como prioridade, fazer concurso público para trazer novos técnicos. Isso não só a CEPLAC, com todos os segmentos do governo federal. Esse é um debate que vai continuar acontecendo e nós não sabemos qual será o desfecho disso tudo. Mas o que é fato é que nós precisamos de técnicos para a CEPLAC continuar ou poder dar essa assistência técnica que nós cobramos da CEPLAC. Ou seja, nós cobramos da CEPLAC e a CEPLAC nos diz, olha, nós precisamos de técnico para nos ajudar. E aí a bolinha do ping-pong volta para a gente e aí nós estamos trabalhando para fazer no orçamento desse ano algo importante para que a gente possa dar
esse apoio que a CEPLAC precisa. Senador, porque na verdade, assim, não adianta muito a gente ter toda a estrutura se não vai ter a mão de obra, né? Na verdade, toda a pesquisa só vai dar seguimento se tiver a mão de obra. E se a gente tem os nossos pesquisadores se aposentando, nós não temos mais uma mão de obra para dar seguimento, sendo que existe, né, um universo de pessoas que podem estar ali dentro. Então, é preciso ter a certa coerência de levar prioridade. Talvez o concurso público não, por conta dessa restrição do governo federal, que diante a todo o relatório econômico do país, talvez seja realmente uma medida que tenha que se pensar com mais prudência, mas pensar com carinho e fazer com que a colocação de novas mãos de obras, né, dentro desse setor seja de fato incluída nessa política e defendida por vocês. Não há necessidade da permanência, né, do contrato vitalício ali, mas um processo seletivo ou uma alternativa que venha fortalecer essa camada é importante, porque senão a gente vai ter livros, mas não vai ter quem leia, né? Então, aí fica complicado. É verdade. Quando você fala em economia, o problema da economia brasileira, nós temos que lembrar que quem sustenta o saldo positivo da balança comercial brasileira é o agronegócio. E o cacau está dentro do agronegócio. Portanto, tudo que se puder investir na produção de grãos, na produção do cacau, nós estamos investindo no saldo positivo da balança comercial brasileira. Então, não há o que temer para investir no agronegócio brasileiro. Eu falo em agronegócio para falar sobre todos, né? E o cacau é evidente que está incluído dentro do agronegócio brasileiro. Então, não há o que temer. Quanto mais investir em assistência técnica, mais nós vamos produzir. E quanto mais produzir, mais vamos exportar. É tudo que o Brasil precisa. Exatamente. Tem um outro assunto que muitas pessoas aqui, muitos produtores que foram vítimas da crise da vassoura de bruxa, eles insistem em vir com essa questão da resistência em torno das políticas que vão sendo colocadas em torno do cacau por conta da crise da vassoura de bruxa, que foi algo muito, muito presente aqui na região, que levou à falência de centenas de produtores por conta de um endividamento. Eu queria saber de vocês, com relação a essa questão da vassoura de bruxa, desse endividamento, o que já existe de consolidado? Existe uma possibilidade, né, de anistia dessa dívida, de uma recolocação de crédito? Vocês conseguem ter já nessa política ou em outras situações que já foram abordadas essa situação destes produtores que foram vítimas da vassoura de bruxa? Olha, Kaliana, eu entendo que a anistia talvez não seja a solução, mas uma renegociação e uma repactuação de juros, eu entendo que é o caminho para resolver esse problema. Porque quando você faz uma renegociação, você repactua a sua dívida, você abre crédito novamente. Então, nós precisamos das duas coisas. Nós temos que repactuar a dívida para que o produtor possa continuar produzindo e pagar sua conta. E também buscar novos empréstimos para aumentar a sua produtividade. Então, uma coisa está ligada à outra. Repactuação das dívidas, uma renegociação a longo prazo, para que a gente possa ver os nossos produtores tendo acesso a novas linhas de crédito para aumentar a sua produtividade. Então, isso está dentro desse processo para que a gente possa colocar todos os nossos produtores adimplentes, para que eles possam ter acesso a novas linhas de crédito. Sim, mas eles defendem, senador, que esse foi um endividamento provocado por uma pandemia, né? Pandemia do cacau, que no caso foi a vassoura de bruxa, que veio de uma maneira fora da normalidade e que isso acabou provocando essa falência, né, da produção, que foi no momento áureo da cacauicultura e essa falência abrupta que se teve. Então, há uma discussão porque eles não entendem que possam haver uma negociação de algo que eles não tiveram a culpa de ter chegado, entende? Acho que a grande polêmica aqui em torno desse tema específico é porque eles não aceitam essa negociação em decorrência de não terem sido responsáveis pelo surgimento da praga. Quando acontece uma pandemia, como o que aconteceu no cacau,
como essa que nós estamos vivendo agora, né, da Covid-19, é claro que os produtores não são responsáveis, assim como nós, brasileiros, não somos responsáveis pela Covid-19. Mas é um acontecimento que nós temos que achar uma solução. E nós vamos sempre achar uma solução para que a gente possa atender sempre aqueles que mais precisam, que é a população brasileira, em todos os sentidos, em qualquer pandemia. Então, dar o apoio ao cacaueiro com relação a esse tema também é uma obrigação de governo, mas você dá desse ponto a uma anistia é um problema grande para o governo. Fazer uma composição, achar um meio termo, achar um ponto de equilíbrio, esse é o grande desafio e tem que ser encontrado esse ponto de equilíbrio. Coisa boa, exatamente. E o diálogo, a conversa, né? Sempre que seja bom para o país e para o cidadão, é o ponto, né? Para ser colocado. Tem uma outra questão também voltada para o nosso universo agora do meio ambiente. Nós sabemos que a estratégia de reflorestamento da Amazônia, da Mata Atlântica, com sistemas agroflorestais, tem aí um chamamento muito forte da linha internacional. As pessoas precisam desse reflorestamento. E a cacauicultura tem uma estrutura bastante consolidada com essa questão do consórcio, né? De você haver o reflorestamento com o cacaueiro. Como fazer essa interligação entre a preservação do meio ambiente com a questão da cacauicultura e estimular, aí talvez estimular mesmo o governo federal a dar esse boom, essa pujança na questão da produção de cacau, sendo que ela é tão ligada, né, para essa questão do meio ambiente, do reflorestamento. Olha, você colocou um ponto importante, a questão do meio ambiente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo e a nossa preocupação no nosso estado de Rondônia. Rondônia é um estado da Amazônia, que tem 60% de sua reserva, da sua floresta em pé, mais de 60%, e nós estamos trabalhando hoje numa luta grande, já desde muito tempo, para levar a Rondônia à regularização fundiária. Esse é o grande desafio que nós temos. Enquanto nós não colocarmos o CPF das pessoas no documento das suas áreas, essas pessoas não têm responsabilidade com as suas terras, não tem dono. Há um desmatamento ilegal, há uma queimada ilegal. O fiscal vai lá, não tem dono da terra. Isso não funciona. Então, a regularização fundiária é um ponto importante para que a gente possa ajudar o meio ambiente. Paralelamente a isso, nós temos áreas degradadas no estado de Rondônia. Eu creio que do que já foi transformado, não podemos falar em desmatamento, que já foi transformado de floresta para a área produtiva, nós temos 30% aproximadamente de áreas degradadas. É nessas áreas degradadas que nós estamos trabalhando um projeto para o plantio de cacau, que vem a reforçar a questão do meio ambiente, ajudar o agricultor, ajudar a economia e todo mundo sai ganhando. E nós podemos aumentar praticamente 100% a produção do estado de Rondônia sem derrubar uma árvore sequer. Ao contrário, plantando árvores, plantando cacau, nós estamos plantando árvore e reflorestando o nosso estado. Então, esse é o projeto que nós temos. Por isso a importância desses viveiros que nós estamos construindo em Ji-Paraná, que é no centro do estado de Rondônia, e Porto Velho, que é numa região também muito bem localizada para que a gente possa reflorestar o estado com cacau. Essa é uma atitude importantíssima também para o meio ambiente. Maravilha, senador. Agora a gente está falando de cacau, mas o consumidor quer saber mesmo de chocolate, né? Eu quero saber, dentro da produção de cacauicultores e tal, como é que faz para a gente estimular a questão das indústrias e produção de chocolate
no nosso país? Eu vou te mostrar aqui uma caixinha, uma caixinha de chocolate produzido lá no estado de Rondônia. Vou te mostrar aqui para você e para todos os nossos seguidores. Todas essas barrinhas aqui, essas barrinhas são barras de chocolate que estão sendo produzidas lá em Rondônia. Olha! 81% de chocolate, 100% de chocolate, 46%, já com uma parcela maior de leite. Opa, está aqui, 46% de leite. Ou seja, nós estamos trabalhando para que a gente possa estimular a industrialização. Se nós não tivermos a indústria, nós não podemos estimular a produção. Uma coisa está ligada à outra. Nós não podemos produzir o cacau e exportar o cacau in natura. Nós temos que exportar o cacau desta forma, assim, já nas barrinhas de chocolate, para que a gente possa ter um valor agregado dessa produção. E esses chocolates aqui, por exemplo, nós já estamos vendo em outros países, já estamos exportando esse chocolate. Isso acontece também na Bahia, acontece no Pará, acontece no Espírito Santo. Então, está havendo, e quem está estimulando isso também é a CEPLAC. Está estimulando a construção de pequenas indústrias de chocolate, não só para os municípios, para o estado, para o país, mas também para a exportação. Quanto mais nós estimularmos a industrialização, nós estaremos estimulando a produção e o plantio de cacau também. Então, isso é um trabalho que já está sendo feito. E nesse projeto, ele coloca linhas de créditos com juros subsidiados para a implantação da indústria, para industrializar esse produto que é tão importante e que todos nós gostamos, né? É o chocolate. Mesmo que a gente não possa, mas muita gente tem muita vontade de comer, gosta de comer o chocolate, é de fato o alimento mais consumido do mundo, e isso faz com que toda essa cadeia do cacau seja interessante, desperte a curiosidade de todos nós brasileiros. É importante ver que no nosso clã político existem pessoas com esse comprometimento, com esse entendimento e principalmente com essa vontade de fazer, de fato, uma grande diferença em torno desse tema. A gente sente a necessidade de que haja o apoio do governo federal e eu acredito que o senhor possa ser essa interlocução entre o governo, trazer a ministra Tereza Cristina para perto dessa temática, o senhor ser essa ponte de ligação que possa fazer com que ela entenda definitivamente o que está por trás de toda a produção do cacau e que é o nosso fruto de ouro, sim, e ele precisa voltar a toda a pujança que sempre teve e que precisa ter esse apoio, né? Quero que você finalize aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando sobre essa perspectiva de futuro, essa perspectiva consolidada para os nossos produtores, para os nossos cacauicultores, de esperar que, de fato, a partir dessa política nacional do cacau, nós possamos ter resultados positivos em relação a essa aproximação do governo federal com relação a essa temática. Muito bem, Caliana. Eu tenho a dizer para os nossos cacaueiros que nós estamos aqui no Senado, junto com os senadores da Bahia. O senador Ângelo Coronel é o principal defensor dos cacaueiros da região, junto com o senador Otto Alencar, e nós estamos juntos e muito firmes com relação a fazer com que o governo federal dê a atenção que os produtores de cacau precisam para que a gente possa aumentar a produção. Então, o que nós podemos garantir é o nosso empenho, a nossa dedicação para que a gente possa levar assistência técnica, linha de crédito, industrialização, comercialização, a toda a cadeia da produção de cacau. Isso é importante, não é importante para nós só, é importante para a economia brasileira. Isso gera emprego, gera renda para a família,
renda para os produtores, renda para o município que produz, que industrializa, para os estados, para a União. Ou seja, volto a dizer, é uma situação que todo mundo ganha. Quanto mais você investir na produção do cacau, na industrialização, mais retorno o Brasil terá, os estados terão e os municípios também. E o que é mais importante, o produtor rural. O produtor rural que precisa de toda uma tecnologia, tem aí os seus filhos que estão vindo, e tem que voltar ao campo, tem que ir para a cidade, vai estudar e volta para o campo com um conhecimento maior para ampliar a produção, melhorar a qualidade, e alguns já industrializaram esses produtos nas suas regiões, através de cooperativa, que é o grande, eu entendo que é o grande caminho para que isso possa acontecer, é através do cooperativismo. Isso é importante. Isso aconteceu já em vários segmentos e precisa acontecer no cacau também. Então, o que nós garantimos? É o nosso empenho, é a nossa vontade de fazer com que o governo federal se aproxime do cacaueiro. Coisa boa, senador. É importante a gente encontrar essa voz aqui para representar essa demanda tão importante para todos nós. Eu quero também agradecer aos funcionários, a toda a equipe técnica da CEPLAC, que estão sempre nos acompanhando, sempre está aqui informando, instruindo, levando essa informação, porque essa série de bate-papos da Saga do Cacau é justamente para a gente tentar popularizar esse assunto e tirá-los, sair do campo. Não é só do campo que tem que ter esse interesse. A população comum, as pessoas precisam se entender todo esse universo em torno da cacauicultura. Eu que agradeço a oportunidade, Galiana, e eu não posso deixar de comentar também a importância do senador Jacques Wagner nesse grupo de senadores. Ele que foi governador, como governador atuou forte em ajudando os cacaueiros, e aqui no Senado também. O senador Jacques Wagner, Otto Alencar, o coronel, Ângelo Coronel, junto conosco, nós fazemos essa trincheira aqui em favor da CEPLAC, em favor dos cacaueiros do Brasil inteiro, cada um defendendo principalmente o seu estado, mas quando você fala na produção de cacau, ela é nacional. Ela não pode ser melhor para um estado em detrimento de outro. É o contrário. Todos analisamos a experiência de cada um para que a gente possa produzir mais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo de hoje. Dando um abraço a todos os seus seguidores. É um prazer lhe conhecer. Conhecia só por telefone agora, né, com esse novo normal brasileiro. Não brasileiro, mas mundial, né? As reuniões serão feitas cada vez mais por teleconferência. Isso está nos dando uma economia muito grande, uma praticidade maior e uma agilidade muito maior ainda para que a gente possa conversar, decidir até questões importantes com relação ao nosso trabalho, a todos aqueles que produzem no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a você e a todos e até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, estaremos sim dispostos para falar muito mais sobre a Saga do Cacau com o senador Arcigo Gás, direto de Rondônia, aqui para Ilhéus, Bahia. Muito obrigado, senador. Semana que vem temos mais personagens falando sobre a cacaucultura, sobre essa Saga do Cacau, aqui para você. Até lá!